cannabis sativa é uma planta com muitas variedades e controvérsia. O cânhamo, variedade não psicoativa, foi uma das primeiras fibras têxteis cultivadas pela humanidade. Dele, tudo se aproveita: caule, folhas, flores, fibras e sementes. A França tem uma das legislações mais proibitivas ao uso recreativo da maconha. A pena pode chegar a 1 ano de prisão e multa de 3.750 euros. Na França, a agricultura do cânhamo fibra prospera. O país é o maior produtor da Europa e um dos maiores do mundo. Outras variedades de cannabis produzem canabinoides. Entre os mais relevantes estão o THC e o CBD. A variedade conhecida por maconha tem alta concentração de THC, com efeitos psicotrópicos. É um entorpecente proibido em vários países. Já o CDB não é uma substância perigosa e apresenta um potencial agroindustrial e farmacêutico altíssimo. No Brasil, o plantio da cannabis, seja qual for a variedade, é proibido pela Lei 11.343 de 2006. O projeto de Lei 399 de 2015 busca mudar esse cenário. Ele trata da regulação do mercado do cânhamo industrial. Falta de informação e preconceito impedem a criação de um marco regulatório eficiente ao cultivo do cânhamo e de variedades produtoras de CBD medicinal. Regulamentar o cultivo e a indústria da cannabis não significa liberar a maconha. Sobre o cânhamo, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Ana Fábia Martins, graduada em Direito e em Direito Empresarial e da Moda. Colunista do jornal Indústria e Comércio, ela escreve sobre moda, direito, cânhamo industrial e sustentabilidade. Ana é vice-presidente de Relações Internacionais da ABICAM, Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, e atua na defesa da regulamentação do cânhamo industrial e da cannabis medicinal no Brasil. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade da nossa agropecuária vem do fato de cultivarmos centenas de plantas diferentes, sempre aumentando o número de plantas exploradas. Acontece que há uma planta, o cânhamo, que já foi bastante cultivada no passado e que terminou sendo proibida nas lavouras brasileiras. Nós vamos conversar sobre cânhamo, cannabis, sobre utilização industrial, farmacêutica dessa planta, com a Ana Fábia Martins, que é lá da Bican, sabe tudo sobre esse assunto. Bem-vinda ao Brasil Verde, Ana. Olá, Evaristo. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela gentileza de ceder a nós esse espaço para falarmos de uma temática que, a nosso ver, ainda tem muito, está envolvida em muito tabu, em muitos conceitos que são equivocados. Então, esse espaço é muito importante, considerando o alcance do seu programa, para nós falarmos realmente do que se trata o cânhamo, a cannabis, e como nós estamos no Brasil ficando um pouquinho atrás dos 100 países que já regularam. Ana, antes da gente entrar no assunto mesmo do cânhamo, da cannabis, você podia contar um pouquinho a sua história? Como é que você foi terminar nessa Entrei nesse temática? Como é que a universo. vida levou para isso? Bom, eu sou advogada formada já há 27 anos, sempre trabalhei na parte contenciosa, litigiosa, direito civil, internacional, e me interesso particularmente pela moda, pelo direito da moda. E a temática dentro do espectro da moda que me interessa é a da sustentabilidade, porque a moda é uma das indústrias mais escrutinadas do mundo, uma cadeia produtiva muito longa e muitas vezes nada transparente, e que produz os maiores impactos ambientais, principalmente, né, sem falar dos sociais, por questão do empobrecimento, enfim, da mão de obra precária, da precarização dessa mão de obra. Então, nesse contexto, eu acabei descobrindo que os maiores impactos ambientais dessa cadeia produtiva estão nos primeiros elos, né, na extração de matéria-prima. Nesse contexto, eu também acabei estudando fibras naturais e me deparei com o cânhamo.
com cânhamo industrial. O cânhamo têxtil, né, que já foi muito plantado no Brasil. Inclusive as primeiras caravelas que aportaram aqui na nossa costa, as velas eram feitas de cânhamo, os cordames, né? Então o cânhamo chegou no Brasil há muito tempo e já foi muito importante para o país, economicamente. Comecei a estudar, me associei à ABICAM, que é uma das primeiras associações que realmente tem como objetivo, inclusive estatutário, criar um ecossistema favorável à discussão econômica, para fins medicinais também sobre o cânhamo. E aqui estou falando sobre isso, escrevendo, né? Tem uma coluna aqui no jornal local aqui no Paraná, Diário de Comércio, que me cede esse espaço. Me apaixonei pela temática e decidi saber mais. Olha que interessante. Para quem está nos acompanhando aqui, quer dizer que o cânhamo, não é como você disse, que estava nas cordas, nas velas das caravelas, ele foi cultivado no Brasil. Me parece que na época do Império nós tínhamos unidades fabris mesmo de cânhamo, não é? Tínhamos, E conta um pouco como é que né? isso desapareceu e acabou proibido. E agora, por outro lado, você diz já tem 100 países cultivando cânhamo. Como é que... Conta um pouco essa história. Exatamente. O Brasil o cânhamo chegou no Brasil, a cannabis, vamos lá, nós precisamos, inclusive, começar a unificar ou padronizar algumas terminologias, porque cannabis sativa, do latim, significa cânhamo cultivado, né? E em alguns países, inclusive no Brasil, convencionou-se chamar cannabis aquilo que é medicinal e recreativo, né? E cânhamo aquilo que é industrial. Então, eu vou me manter nessa nomenclatura, mas por vezes eu vou usar cannabis sativa, cannabis, cânhamo, só para a gente conseguir dar um entendimento aqui para a nossa audiência. Bom, a cannabis chegou no Brasil de duas formas, nos anos 1500, nas velas e nos cordames dos navios de descobrimento, mas também com os escravos que vinham, né, para trabalhar no país, eles traziam da África, eles traziam seus piquás, sementes de cânhamo que eles plantavam daí para fazer o uso recreativo, não recreativo na época, mas como se fosse um paliativo para aquela vida difícil da escravidão. Então, a cannabis abordou o nosso país já nessas duas versões, vamos dizer assim. E o Brasil, na época do Brasil Colônia, nós tivemos aqui em Pernambuco e no Rio Grande do Sul a Real Feitoria do Cânhamo e Linho, para aí sim o cultivo do cânhamo para finalidade têxtil, especialmente têxtil, né? Porque ela é uma fibra muito antiga, é uma fibra muito resistente. A primeira fibra têxtil domesticada é uma das primeiras fibras têxteis domesticadas pelo homem para fins de vestuário. Então, ela foi, o Portugal viu nisso uma nova fonte de riqueza advinda da colônia. E aí instalou essas duas unidades da Real Feitoria de Cânhamo e Linho, sendo que o linho, por que cânhamo e linho? Porque inclusive na França, que foi citado no começo da reportagem, na França também hoje você tem as cooperativas de cânhamo e linho, porque são cultivos parecidos. Então nós éramos um grande produtor. Os Estados Unidos no século 17, 18 também foi um grande produtor. A cultura era chamada de cash crop, né? Uma cultura que se produzindo vida dinheiro rápido, né? Essa é a significação do termo. E até o século e a cannabis era usada para vários fins, inclusive medicinais, para algumas dores de cabeça, enxaqueca, questões femininas, até mais ou menos início do século XX. Para quem está nos assistindo, ou seja, como a laranja, como a banana, como o trigo, as plantas têm muitas variedades, não é? Então existe uma variedade que é o cânhamo industrial, que é a planta têxtil, e que tem baixíssimo teor de qualquer coisa tóxica, alucinógena. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, você não obtém nada com uma planta de cânhamo industrial. Existe uma cannabis que é rica em produtos para aplicação farmacêutica, não é? E também pode ser usada para drogas, né? A sua associação está focada no cânhamo têxtil, no cânhamo industrial, não é? Num primeiro momento. Cânhamo industrial, isso.
É o Industrial. industrial. Sim. Agora, há muitos países Sim. produzindo cânhamo industrial, não é? Produzindo a fibra, hoje. Sim, existem. Existem, porque a fibra ela tem muitas utilidades. Mas antes de eu entrar nessa questão, eu queria só colocar aqui para os nossos ouvintes, né, que a planta ela é uma só. A planta ela é cannabis sativa. Porém, a cannabis sativa existe vamos dizer assim, uma diferenciação jurídica até para fins de fiscalização, de regulamentação, de autorizações, que é a seguinte: a planta é cannabis sativa. Porém, existe o que costuma se chamar de cânhamo ou hemp nos Estados Unidos e a cannabis ou aqui no Brasil maconha, que seria a recreativa. O que diferencia é o teor de THC que a planta vai ter. Se ela tiver um teor mínimo de THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o canabinoide alucinógeno, psicotrópico, ela é fiscalizada por um outro órgão, ela é fiscalizada, por exemplo, nos Estados Unidos, o cânhamo é fiscalizado pelo USDA, né, que é o Ministério da Agricultura, pelo FDA, dependendo do produto, do suplemento que for ser usado, e se ela for plantada para uso medicinal ou com qualquer teor acima de 0,3%, ela tem outra fiscalização, ela é fiscalizada por autoridades que fiscalizam as sanitárias, a questão das drogas. Então, seria mais ou menos isso. A planta é a mesma. Quando o Fernando Gabeira, quando deputado, já nos anos 90, ele fazia uma seguinte separação. Nós temos o cão e o cachorro, nós temos o cão e o lobo. Ambos são canis lupus, mas eles são diferentes. Então, é mais ou menos a mesma coisa acontece com o que a gente chama aqui no Brasil de cânhamo e a cannabis para fins recreativos, né, ou dependendo, medicinais com um teor acima de 0,3% de tetrahidrocannabinol. Agora, a planta têxtil, né, é cultivada na Europa, em alguns países do Oriente Médio, é cultivada nos Estados Unidos. Sim. E agora parece que até na Argentina, não é? O INTA, que é o equivalente da Embrapa lá, o INTA, que é com a Embrapa da Argentina, avançou nisso e agora tem um decreto autorizando já o plantio do cânhamo industrial na Argentina, nos nossos vizinhos, não é isso? Exatamente. A Abican, ela tem uma parceria muito próxima com o INTA. Nós fizemos um termo de cooperação técnica, assinamos protocolos de intenções. Por quê? Porque, na esteira de uma decisão judicial proferida no Brasil, em novembro do ano passado, pela ministra Regina Helena Costa, que autorizou uma empresa privada a realizar o plantio do cânhamo para fins industriais voltados ao medicinal. Parece curioso, Evaristo, mas coincidentemente o presidente Milei assinou esse decreto, essa normatização para autorizar a pesquisa, autorizar o plantio, que coube ao INTA, nosso parceiro na Argentina, que inclusive chegou a importar 4 variedades da planta e está fazendo testes de campo na unidade que fica no final da província de Buenos Aires, quase na Patagônia. Nós, da Abican, fizemos uma missão para Uruguai e Argentina no final de fevereiro, final de fevereiro, e foi muito interessante, muito instrutivo. O INTA realmente está avançando nessa pauta. O Brasil, acredito que a Argentina acelerou esse processo porque não quer ficar para trás, porque percebeu que nós estamos no caminho para uma regulamentação, que o Brasil, com essa vocação para o agro, com essa vocação de grande exportador de commodities, de produtos, de celeiro do mundo, até como diz o nosso governador aqui no Paraná, supermercado, né, do mundo, não queria ficar para trás. A Argentina não queria ficar para trás porque sabe que nós vamos ultrapassar. Se o Paraná, por exemplo, hoje começasse a plantar, né, ou o Mato Grosso, meu Deus do céu, que tempo nos levaria para acelerar essa pesquisa, né, para conseguir acelerar a pesquisa e começar a distribuir essas sementes, ou criar projetos, ou criar programas, ou criar políticas públicas para que nós possamos, então, nos tornar um produtor de mais essa planta, não é verdade? Ana, nós vamos continuar essa conversa, mas devemos ir para um pequeno intervalo e já já a gente volta conversando com a Ana Fábia Martins, da Abican. Um minutinho e a gente já volta.
Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com a Ana Fábia Martins, da Abican, sobre o cânhamo têxtil industrial. Na primeira parte do programa, ela explicou a diferença que existe entre as diversas variedades de cannabis sativa, algumas dedicadas, plantas voltadas para a produção de substâncias de interesse para a farmácia, farmacológicos, medicinais, outras realmente são plantas que têm mais tóxicos, são dedicadas ao uso recreativo, mas no mundo se cultiva muito cânhamo industrial, o cânhamo para a indústria têxtil. E você estava dizendo, não é, Ana, que vários países hoje no mundo estão produzindo, a Argentina já está se lançando nisso, porque existe um potencial de mercado enorme, né? É claro que se o Brasil um dia autorizar esse cultivo, com apoio da pesquisa, seleção de variedades, sistemas de produção adequados, será talvez mais uma janela para o desenvolvimento da agropecuária nacional, não é isso? Sim, exatamente. Estima-se, a Bican estima que atualmente pelo menos 30 bilhões de dólares poderiam ser produzidos na economia do país com a regulamentação correta, responsável e ampla da planta cânhamo industrial. Por quê? Nós estamos falando, Evaristo, de mais de 50 mil utilizações. Tudo pode ser feito, praticamente tudo quanto é polímero de plástico pode ser substituído pela fibra de cânhamo. Papel, sem cortar uma árvore, nós temos uma produtividade 2 a 3 vezes maior do que a celulose. Eu sei que eu vou ganhar inimigos falando sobre isso aqui, porém, são dados que existem baseados naquilo que nós temos anteriormente aos 80 anos da proibição. Você imagina que janela temporal que nós quanto atraso foi produzido nesses 80 anos. Nós estamos tentando criar realmente políticas públicas, aumentar o entendimento, aumentar o conhecimento sobre essa planta, que ela está realmente vitimizada por desconhecimento, puramente desconhecimento. Agora, esse projeto de lei, então, ele tenta esclarecer, não é? Regulamentar, dar segurança jurídica para que se possa pesquisar e cultivar o cânhamo industrial, o cânhamo têxtil no Brasil. É isso, esse projeto? Exatamente. É um projeto que ele visa justamente regulamentar essa questão, porque, por hora, a única legislação que temos, a única lei que temos é a Lei 11.343, que é a lei de drogas. Fora isso, existe um vácuo legislativo no que toca ao cânhamo. Nós temos que pensar, e é nisso que nós trabalhamos, é nisso que reside a nossa atuação de advocacy, de defesa e de separação de pautas. São pautas completamente distintas. Nós não podemos falar, nós temos que falar de agricultura, nós temos que falar de indústria, nós temos que falar de criação de uma nova indústria que vai ser disruptiva em muitos aspectos, não é? Então, é aí que reside a grande dificuldade, aí que reside, digamos assim, o nosso grande desafio, né? Porque é muito importante que nós falamos. Você veja, o Brasil é um grande produtor têxtil. O Brasil acho que é o quarto parque têxtil mundial. Tá? Nós temos toda a capacidade de, num primeiro momento, porque a fibra é, vamos dizer assim, é a parte mais fácil, entre aspas, de produzir, né? De fazer o manejo, nós temos toda a capacidade de aproveitarmos um parque que já está aí, industrial, e, por exemplo, num primeiro momento, fazer a cotonização da fibra de cânhamo, que é uma fibra longa, e utilizar um maquinário que já existe, com adaptações, obviamente. Você é agrônomo, você sabe que existe essas possibilidades, e nós estamos perdendo tempo. É uma fibra que ela é biodegradável, biocompostável, ela regenera o solo onde ela está plantada, é uma planta muito adaptável à rotação de culturas, porque ela é uma planta, o cânhamo industrial, a variedade não psicoativa utilizada, plantada, manejada para a fibra, ela chega a ter 4 metros de altura, ela cresce em 3 meses, né? Então, essa discussão aqui que nós estamos tendo, Evaristo, eu agradeço novamente porque ela é muito oportuna. Nós precisamos falar cada vez mais. Eu sempre escrevo nos meus artigos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós queremos falar de economia,
nós queremos falar de sustentabilidade, nós queremos falar de como esta planta pode se tornar uma commodity, como o Brasil pode disparar na frente em relação a isso, não é? Ana, nesse cenário, digamos então que a mãe de todas as batalhas é o avanço legislativo. Não é? O caminho do judiciário não é o É o melhor. avanço. Não é? É, O potencial é muito grande, porque pode se inserir em vários sistemas de produção, associado com outras vários. culturas, etc. É claro que se uma instituição como a Embrapa, como o INTA está fazendo na Argentina, ou outras instituições de pesquisa, trabalharem, vão fazer variedades adequadas às diferenças de clima do Brasil, etc. Né? Eu acho que para as pessoas também que estão assistindo, você fez um comentário, mas para elas entenderem que é uma planta que as sementes são alimentares, não é? O óleo de cânhamo é interessante, as folhas, quer dizer, você aproveita, não é isso? Eu gosto muito de citar o professor Deli José Henriques, professor da Universidade de Viçosa, que ele compara o cânhamo, ele é um apaixonado pela pesquisa também, ele compara o cânhamo com o boi. Ele diz que do boi a gente só não aproveita o mugido. Então, a cannabis é mais ou menos igual, tudo se aproveita. A semente, ela tem uma finalidade alimentícia, ela pode ser utilizada como uma substituta, graças ao alto teor proteico, talvez equivalente ao da soja, ou até mais, ele pode ser utilizado como uma substituição, né, para a proteína animal, quando é o caso, né? O Brasil, por exemplo, é um país que ainda, muito embora nós sejamos celeiro do mundo, a gente ainda padece de insegurança alimentar, né? E essa insegurança alimentar, ela reside principalmente na carência de proteína, né? Então, essa proteína do cânhamo, da semente de cânhamo, ela pode, inclusive o Paraguai faz isso já. O Paraguai beneficia, tem um projeto interessante sobre cânhamo, onde eles beneficiam, eles extraem, beneficiam a semente, eu não sabia que o Paraguai era um grande produtor de chia, eles beneficiam a semente para finalidades alimentícias, né? A fibra pode ser usada para concreto de cânhamo, e esse concreto mesmo instalado nas edificações, ele ainda continua sequestrando carbono, né? A fibra têxtil é uma fibra ela é muito, quando se tem a expertise de extrair a fibra longa, né, sem cotonizá-la, ela é uma que ela se equipara quase que a um linho, uma cambraia, ela pode ganhar várias gramaturas, várias texturas, né? Ela é mais resistente, ela é bactericida, né, para ser usada, por exemplo, para roupas esportivas, né? Então nós estamos vendo o mundo aí liderar as pesquisas, né, na área da moda também, tem se introduzido muito o tecido de cânhamo justamente por essa facilidade, por essa versatilidade que ele tem, né? Como eu disse, os plásticos, todos os polímeros plásticos produzidos do petróleo, eles podem ser substituídos. Então hoje, com esse clamor por transição ecológica, essa necessidade, né, da humanidade de produzir melhor, né, e esses critérios econômicos que têm mudado, o cânhamo vai ser um excelente substituto. Essa é uma pauta, Evaristo, eu queria dizer que essa é uma pauta que não se engane, não é uma pauta moral, não é política ideológica, ela é uma pauta do Brasil, sabe? É uma pauta do campo, é uma pauta da indústria de transformação, da indústria farmacêutica, que todos vão ganhar com essa regulamentação. Eu sempre digo que o Brasil pode ser um protagonista nessa produção, como é protagonista em produção de, né, você sabe melhor do que eu, né, de milho, de soja, 1/3 do PIB brasileiro vem do agro, 1/3 dos empregos, 50% da exportação, quer dizer, o Brasil tem capacidade de se tornar, na geopolítica mundial, um grande produtor de cânhamo, porque a China, eu gostaria muito de falar da China, a China eu gosto dessa mentalidade de médio e longo prazo. A China ela importa soja do Brasil porque é uma commodity de fácil produção e ela reserva as suas poucas áreas agricultáveis para commodities ou cultivares que têm maior valor agregado. A China está mais aumentando as suas áreas de plantio de cânhamo, justamente motivada pela produtividade da planta e pelo seu protagonismo enquanto um ator na transição ecológica, e nós estamos aqui. Nós, o país do agro,
estamos aqui deitados em berço esplêndido, se me permite dizer. Que eu acho que é um erro, né? Data vênia, como a gente diz. Por isso que a Bican é tão combativa nesse sentido de buscar criar este ecossistema. Nós precisamos desse ecossistema funcionando muito rápido. Né? Ana, eu acho que você concluiu o nosso programa perfeitamente com essas suas últimas considerações, não é? Eu queria agradecer a sua disponibilidade, ter participado aqui conosco desse Brasil Verde, nos colocar à disposição no futuro para você voltar a trabalhar mais esse tema, mas como uma primeira informação, eu acho que tem muita novidade para quem assistir o nosso programa. Muito obrigado pela sua participação e passo a palavra para o seu comentário final aí. Evaristo, você me deu um desafio enorme. Por quê? Porque o conteúdo que nós temos para falar sobre isso, até porque nós temos que estar bastante preparados para todo tipo de defesa dessa planta, é muito grande. Mas o que eu queria dizer é que nós precisamos ter essa planta no solo. Nós precisamos produzir. Nós precisamos buscar economia. Gostaria de agregar também, quando mencionei a Argentina, que uma das motivações do governo argentino para rapidamente, além da concorrência, né, dos hermanos, potencial concorrência, porque ainda não temos a planta, não temos autorização ampla para isso, né? Uma das motivações foi a questão econômica, foi a crise que a Argentina vive. Então, é uma das motivações que essa regulamentação começou no governo do anterior, do Alberto Hernandes. Foi justamente buscar recursos, buscar meios de transformar de novo a Argentina numa potência agrícola, de gerar recurso, porque a Argentina está muito empobrecida. Então, quer dizer, nós temos que ter esse olhar, nós temos que ter esse olhar para a sustentabilidade, para a bioeconomia, para a agricultura regenerativa. Tudo isso faz parte de um contexto que já está acontecendo, um mundo que já está mudando. A transição ecológica é parte do futuro nosso, até para nós podermos deixar uma terra melhor para os nossos filhos, não é? Eu agradeço demais a oportunidade, estou à disposição de vocês para falar sobre isso. Nós podemos criar caixinhas para falar sobre essa temática, cânhamo e moda, cânhamo e sequestro de carbono, enfim, nós podemos fazer uma série de programas sobre isso. Isso eu posso te garantir, porque a temática é muito apaixonante. Tanto é que eu me apaixonei por ela, né? Muito obrigado, Ana. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui e queria convidá-los todos a estarem de novo conosco a semana que vem aqui para mais um Brasil Verde. Até lá!